Antes de iniciar a mensagem, eu gostaria de convidar vocês, Vai ter um encontro de casais lá na IAP de Jardim dos Francos. Acredito que vocês já receberam, o convite, mas novamente a gente faz o convite porque já está chegando, 6 de maio, será no domingo, O valor é R$60 por casal, Vai ter almoço, café da manhã e café à tarde, ao finalizar. E será o pastor Saulo que estará ministrando. Amém? Vamos ficar de pé então. Agora vamos para o que interessa de fato, que é a palavra de Deus. Nosso tema hoje é: nossa proteção vem do Senhor. Amém. Peço que vocês abram suas Bíblias no Salmo 91. Nós vamos ler apenas o versículo 14, pois já foi lido o Salmo inteiro. Vamos ler só o 14. Os irmãos encontraram? Amém. Eu sou um pouquinho antigo, irmãos, eu gosto de a Bíblia aberta, tá? Então, eu sempre vou pedir para abrir a Bíblia, porque é um costume que eu tenho. Mas não sou contra colocar no Data Show, Só que acho que os irmãos, a igreja do século XXI, ela precisa um pouco mais aprender a manejar a palavra de Deus, Esse é o nosso objetivo como pastor, Vamos então fazer a leitura. Em nome de Jesus, a palavra de Deus diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Amém. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, meu Pai, graças te damos, Senhor Jesus, porque estamos na tua casa, em pleno meio de semana, Senhor Jesus, para poder exaltar e engrandecer ao nome do Cordeiro. Hoje, Senhor Jesus, vamos falar da nossa proteção. Aquele que nos guarda, aquele que nos mantém, aquele que nos conduz, que é o Senhor, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço que nesse momento me use como um instrumento, Pai, para falar ao coração da tua igreja, Senhor. Peço que o teu Espírito Santo também venha falar com a tua igreja, Senhor Deus, pessoalmente com cada um, para que todos possam sair daqui compreendendo que a nossa proteção é o Senhor. Meu Deus, eu te peço que venha falar com a tua igreja nesse dia, Senhor Jesus. Em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse tema é super atual e continuará sendo atual, Ainda mais nos dias que vão vindo, E cada dia mais a criminalidade, a violência tem invadido, Seja lar, seja escola, onde for, lá tem violência. E o ser humano, ele anseia desde os primórdios, desde quando a Bíblia foi escrita até os nossos dias, ele anseia por um lugar seguro. O ser humano, ele corre atrás de segurança. Antigamente, na época do salmista, ele sabia que o lugar mais seguro de toda a terra era atrás de muralhas, porque era quase que difícil, Não era impossível, mas era difícil alguém destruir aquelas muralhas que daria para 2 carros passar junto. Então o ser humano, ele sempre procura, sempre almeja a segurança. Irmãos, não é algo tão complicado, mas sim algo comum as pessoas quererem, assim quando conseguem uma vida financeira um pouco mais estável, mudar para os lugares onde tem mais segurança. Qualquer um aqui, se tivesse condições, iria para um lugar mais seguro. Por quê? Porque o ser humano, ele anseia por segurança. O ser humano, ele precisa sentir que a sua família está bem, ele precisa sentir que os seus entes queridos estão em um lugar seguro.
Porque nós, seres humanos, de acordo com a Bíblia, não fomos feitos para morrer. Então aqui, quem aqui vai levantar a mão se eu falar quem quer morrer? Às vezes aparece um doido, né? Às vezes aparece uma pessoa assim, eu quero. Desesperado mesmo, nesse caso. Mas o ser humano, ele não foi feito para morrer. Ele não quer morrer. Por isso que esse anseio por segurança é algo que está em qualquer ser humano. Eu me lembro que vim pregar aqui ao iniciar a outra série. É interessante, enquanto eu estudava essa palavra, eu lembrava de tudo que eu já tinha ministrado, né, de tudo que eu já havia falado. E a gente iniciou a série passada, do mês passado, falando sobre obras da carne ou frutos do Espírito. E eu falei para os irmãos, o que vocês escolhem? Qual é a sua escolha? Mostrei aquilo que as obras da carne têm e aquilo que o fruto do Espírito tem, e deixei para cada um fazer a sua escolha. Só que agora a gente está em um tema super importante, algo que é real para aqueles que já escolheram a Deus, escolheram o fruto do Espírito. E a gente vai ver no decorrer dessa mensagem que aquele que está em Cristo, aquele que confia a sua vida a Deus, ele está seguro. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. E é isso que a gente vai falar hoje. É interessante, e isso é um testemunho pessoal que eu achei de suprema importância colocar aqui para os irmãos, porque eu não sei os irmãos, mas tem gente que tem costume de usar o Salmo 91 como um amuleto. É interessante que as pessoas já usaram até esse salmo para expulsar demônio, sendo que a Bíblia fala que o único nome que tem poder é o nome de Jesus, né? Mas as pessoas, eles olham para o Salmo 91 não pelo que ele traz, mas pelas palavras que estão escritas. Uma vez eu fui em uma determinada igreja que eu estava, eu fui numa visita, num culto no lar, e uns irmãos chegaram em mim e falaram assim: missionário, fala para nós um salmo que fala sobre alegria. Aí eu falei: Salmo 91. Mas o quê? Tá ficando doida? Salmo 91 é de segurança, é o que dá força, né? Eu falei: não, ele é um salmo de alegria, porque ele já inicia, né, falando assim: aquele que está em Cristo tem segurança. Então, se nós estamos em Cristo, aquela preocupação essencial do ser humano, que é correr atrás de segurança, já está sanado, porque Deus é a nossa segurança. Isso é um salmo alegre, irmãos. É um salmo que a gente pode ler, reler e saber que toda vez que a gente lê, Deus está nos guardando. E aí, olhando para o salmo e trazendo um pouco para nós entendermos aqui o motivo da nossa alegria aqui, eu separei aqui que todo cristão que dedica a sua vida, que entrega a sua vida a Deus, ele não precisa de mais nada, porque ele está seguro. E eu fiz algumas divisões desse salmo que vão nos deixar mais compreendidos, entendemos mais quem é Deus na sua vida. A primeira é que a verdadeira segurança, aquela segurança que todo ser humano anseia, só dá para se encontrar em Deus. E o salmista, ele sabia disso. Veja você na tua Bíblia, ou se o rapaz projetar, os primeiros 2 versículos. Olha o que o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará.
O salmista ele continua dizendo: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele confiarei. O salmista ele está esclarecendo para mim e para você que a verdadeira segurança está em Deus. E ele vai falar que a pessoa que está em Deus, ele vai falar aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é aquele que habita em Deus, aquele que se entrega a Deus e deixa Deus reinar na sua vida, ele tem descanso. Amém, aleluia. Olha, a gente está falando que a verdadeira segurança está em Deus. Então, se a verdadeira segurança está em Deus, a pessoa que se entrega a Deus, ele está descansado, ele está relaxado. A gente vai entender mais sobre esse descanso no decorrer da mensagem. Mas essa pessoa que está em Deus, está descansada, está tranquila, não se preocupa mais em que lugar ela vai morar, em que casa que ela vai morar. Ela não se preocupa mais se no decorrer da sua caminhada, indo para o trabalho, vai acontecer alguma coisa. Ela não se preocupa, ela está tranquila. Por quê? Porque ele sabe quem é Deus. Glória a Deus. A pessoa que sabe que Deus é a sua segurança, ele conhece quem está guardando. Ele não olha para Deus com um olhar humano, achando que Deus não pode guardar ele. Ele sabe que Deus, Ele pode tudo. Glória a Deus. Seja guardar de um assalto, seja guardar de uma doença, Deus pode tudo. Glória a Deus. Amém. E aí o salmista, olhando para a sua sociedade, olhando para a sua realidade, ele vai olhar e observar aquilo que as pessoas mais procuram. Aquelas pessoas que estão, por exemplo, numa floresta ou num lugar deserto. O que essa pessoa ela mais procura é um lugar para se refugiar. E o salmista, sabendo que a pessoa que busca segurança, ela procura um lugar de refúgio, um lugar que ela pode dormir e sabe que ali não vai ter perigo nenhum, ela encontra isso em Deus. Glória a Deus. Um lugar tranquilo. Davi vai falar no Salmo 4, eu não lembro agora o verso, que o primeiro verso e o segundo, ele vai falar assim: na angústia me deste largueza. O que Davi está querendo dizer? Ele está querendo falar assim, que de um lugar apertado, de um lugar ruim, de um lugar totalmente fechado, claustrofóbico, é isso aí, os irmãos quase entendem, né? Se eu deitar de novo, vou travar mais ainda, vamos ficar por aqui, né? Irmãos, ele fala que Deus, ele tira essa pessoa desse lugar e coloca como se fosse um lugar de passos verdes, um lugar aberto, um lugar que você pode respirar tranquilo, um lugar onde se sente seguro, porque ele sabe que Deus é o refúgio da vida dele. E aí o salmista ele continua falando que além do refúgio, daquele lugar tranquilo, daquele lugar onde ele pode deitar, Deus é a fortaleza. Como eu disse antes, naquela época as fortalezas, os muros que cercavam as cidades chegavam a ter de 2 metros de largura para 5 metros. Era quase que impossível uma pessoa quebrar com a arma daquele tempo. Então as pessoas, aquelas que tinham mais condições, elas procuravam morar dentro das fortalezas. E o salmista, ele olha para aquelas pessoas que buscam segurança e ele fala: o Senhor é meu refúgio e Ele é a minha fortaleza.
Glória a Deus. Amém. Basicamente ele está falando assim: nada pode ultrapassar o meu Deus, nada pode derrubar o meu Deus. E ele ainda continua falando que o único lugar que ele pode confiar é Deus. Glória a Deus, aleluia. Então o salmista ele está mostrando para mim e para você que o lugar mais seguro da terra é juntamente com Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, na última mensagem, no final do mês, quando eu vim aqui, eu falei sobre a caça firmada na rocha. Aquele texto ele vai ilustrar, Jesus ele vai ilustrar que a pessoa que está firmada em Deus, pode vir vento, pode vir vendaval, pode vir tempestade, pode vir o que for, a casa não cai. Glória a Deus. Amém, Jesus. O que eu quero que você entenda é que você pode estar em qualquer lugar que for. Você pode estar no Rio de Janeiro, no estado que está hoje, onde tem bala para tudo que é lado, que ali Deus é capaz de guardar. Amém. Irmãos, Deus é a segurança que nós procuramos. É um lugar onde você pode ficar tranquilo. Glória a Deus, aleluia. Mas ainda o texto ele vai continuar e ele vai falar do Salmo 3 do versículo 3 até o versículo 10. Ele vai falar de coisas que podem acontecer, mas que Deus vai proteger. E ele está falando aqui no versículo 10 que nenhum mal sucederá ou acontecerá. Ele encerra todas as coisas que podem acontecer na vida de alguém. Ele encerra falando no versículo 10: nenhum mal te sucederá. O que esse salmista está falando que quer que você compreenda? O salmista ele não está falando para mim e para você que você está no meio de um tiroteio que uma bala não pode te acertar. Ele não está falando que você está com Ele, com Deus, e uma doença não pode te atingir. O salmista ele não está falando isso. O salmista não está falando que no meio da guerra você não vai ser atingido. Ele está falando que mesmo atingido, você não vai morrer porque Deus te guarda. Amém. Glória a Deus. E se você morrer foi porque Deus quis. Irmãos, quando o salmista fala que nenhum mal vai te acontecer ou sucederá, ele está querendo dizer assim, que quando Deus está no controle, pode vir o que for, pode balançar a casa, mas essa casa não cai. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, quem se lembra da história de Jó? Jó ele era um homem íntegro, temente a Deus, um homem de bom testemunho. E um dia o diabo chega diante de Jesus, de Deus, e Deus fala assim: você conhece o meu servo Jó? Aí o diabo, do jeito que ele é, ele fala assim: conheço, mas ele só é assim porque o Senhor dá tudo para ele, o Senhor protege ele. E sem Jó saber, Deus autoriza que o diabo haja contra Jó. Jó ele perde os filhos, perde os bens, fica enfermo. Em nenhum momento ele nega a Deus. Irmãos, quando o salmista ele fala que nenhum mal te sucederá, ele está falando assim: pode acontecer coisa na sua vida, mas Deus vai estar do teu lado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É Deus que vai estar controlando. O diabo ele pode vir com armações para cima de você,
mas Deus vai dar vitória. Amém. Glória a Deus. Quem se lembra de Paulo quando ele estava indo preso a Roma? E aí, eles vão à força a uma ilha, né, depois de uma tempestade. E lá naquela ilha, Paulo vai pegar lenha. E quando ele vai pegar lenha, uma cobra pica ele. Paulo, ele sabendo quem era a segurança dele, ele sabendo quem era que guardava ele, apenas pegou a cobra e jogou para o lado. Irmãos, o que eu quero que você entenda com essa história de Paulo é que quando nós estamos em Deus, pode acontecer o que for, mas você está seguro. Você está confiando em quem opera. Glória a Deus. Paulo não ficou preocupado que aquela era uma das serpentes mais venenosas daquela região. Ele não ficou preocupado que alguma coisa ia acontecer com ele, porque ele sabia quem estava guardando ele, quem estava guiando o caminho dele. Ele sabia quem era Deus. Irmãos, é triste a gente pegar pessoas que falam que Deus vai te guardar e nada vai acontecer com você, e quando acontece a pessoa fica deprimida. Mas peraí, a mensagem falou que nada ia acontecer comigo. Mas o que Deus quer que você entenda hoje aqui é que alguma coisa pode acontecer com você, alguma coisa pode acontecer na sua vida, mas Deus está do teu lado te guardando. Você não vai ter medo, você não vai se preocupar, porque você conhece quem é a sua segurança. Mas o que mais me chamou a atenção nesse salmo, a gente já está chegando quase ao fim, mas o que mais me chamou a atenção aqui é que tudo que Deus faz para a tua vida, tudo que Deus faz para o teu conforto, toda a segurança que Deus pode te dar, não é porque você merece, é porque Ele te ama. Glória a Deus. Irmãos, sabe por que Deus te guarda? Sabe por que Deus ele fica ao teu lado o tempo todo? Sabe por que Deus deu a vida por você? Simplesmente porque Ele te ama. Glória a Deus, aleluia. E não porque você foi um bom moço, não porque você se comportou, não porque você é obediente, é simplesmente porque Ele te ama. Paulo ele vai falar em Efésios que por Deus nos amar, Ele se entregou. Ele simplesmente olhou para o ser humano e falou assim: eu não vou deixar eles morrer, eu não vou deixar o diabo levar, eu vou morrer por eles. Ele não olhou um homem bom, ele não olhou uma família boa, ele não olhou a sua vida, ele olhou simplesmente você. Simplesmente ele falou: por ele eu vou fazer isso. E o salmista ele entende isso. E é por isso que você tem que se alegrar quando você lê esse salmo, porque além de Deus ser a sua segurança, Ele faz tudo isso porque Ele te ama. Sabe por que o Senhor é a nossa proteção? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. No versículo 14, que foi o que a gente leu, o salmista ele diz assim: pois que tão encarecidamente me amou, também o louvarei. O salmista, a única atitude que ele tem é falar: Senhor, eu vou te louvar, simplesmente porque o Senhor me amou. O Senhor faz tudo isso pela minha vida. O Senhor me guarda, o Senhor me protege, o Senhor me mantém em um lugar tranquilo, um lugar confortável, um lugar onde eu me sinto seguro, simplesmente porque o Senhor me ama. Irmãos,
Deus você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter bens. Ele te ama sem você merecer. Glória a Deus. E é por isso que Ele te guarda. Amém. Lembrando que o Senhor, Ele só guarda a gente quando a gente está nele. O salmista, ele vai falar: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Irmãos, se você está em Cristo, não se preocupe, o resto Ele faz. Glória a Deus. Na sua caminhada, na sua ida para o trabalho, aonde você for, Ele vai estar do teu lado. Amém. Glória a Deus. Irmãos, o salmista, ele continua dizendo lá no verso 14: poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele simplesmente fala: eu vou louvar ao Senhor, eu vou engrandecer o nome dEle, porque mesmo sem eu o conhecer, mesmo sem eu merecer, Ele já me conhecia, Ele já me amava. Entenda isso, irmãos. Você só tem segurança porque Ele te ama. E é interessante que simplesmente por amor Ele se entregou. Hoje você só tem vida. E a Bíblia ainda vai falar assim: mesmo que se você morrer, você ainda viverá. Simplesmente porque Ele te ama. Que mérito eu tenho? Que possibilidade eu tenho de ser tranquilo, de ter um descanso, de ter a vida em paz? Qual a possibilidade de eu ter? Quantas pessoas gastam rios de dinheiro, colocam alarmes, colocam tudo que é tipo de parafernália para poder se manter seguro, procuram um lugar mais seguro, um lugar que tem mais policiais em volta, e mesmo assim tem pessoas nesses lugares, nesses ambientes, que elas não têm descanso, não têm paz, porque eles não têm Deus. Mas você que tem Deus, aonde for que você estiver, lá você vai estar descansado. Amém. Porque você sabe quem te Glória a guarda. Deus. Fica de pé, igreja. Se nós permanecermos em Deus, o salmista, ele vai falar que o Senhor, ele coloca as suas asas sobre nós. E aí ele vai falar que pode 10 mil cair de um lado, 10 mil cair do outro, mas você está seguro. E o interessante de tudo isso é que no meio de tudo isso, você está tranquilo. Você não se preocupa, porque você conhece quem te amou. Então, irmãos, para a gente entender quem é a nossa proteção, de onde vem essa segurança, é só estando debaixo dos braços de Cristo. Não existe outro lugar no mundo que você conseguirá descanso. E isso você não merece. Isso eu não mereço. Simplesmente Ele deu porque Ele te ama. Amém. Glória a Deus. Vamos, feche seus olhos, eu vou orar por você. Senhor meu Deus, meu Pai, acabamos de ler um salmo que é um motivo de grande alegria para aqueles que estão em Ti, meu Pai. Nesse salmo, Senhor, o salmista, ele vai falar que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará.
Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, estamos em um tempo de revestimento, meu Pai. Um tempo, Senhor Jesus, onde o nosso propósito é estar firmados em Ti, meu Pai. Nosso objetivo é entender que é só em Ti que a gente pode descansar. Meu Pai, coloca a Tua mão sobre a Tua igreja. Traga na vida dos Teus servos, Senhor Jesus, esse descanso. Que o salmista ele vai falar com toda a convicção. Aquela tranquilidade, mesmo no meio de tribulações. Traga para nós, Senhor Jesus, o Teu povo, Senhor Jesus. Ajuda, Pai, para que a Tua igreja descanse tranquila em Ti, Pai. Senhor, acabamos de entender que tudo isso que o Senhor nos dá, além da vida, que foi o bem mais precioso que o Senhor nos deu, tudo isso que o Senhor concede à Tua igreja, não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonitinhos, é simplesmente porque o Senhor nos ama. Então nos permita, Senhor Jesus, descansar em Teus braços, meu Pai. Nos permita, Senhor Jesus, em meio a tanta violência desse mundo, em meio a tanta guerra, em meio a tantas pragas, em meio a tantas doenças, meu Pai, nos permita estar tranquilos, Senhor Jesus, em Teus braços, meu Pai. Coloca essa confiança que o salmista tem em cada coração aqui hoje, meu Pai. E desde já eu Te agradeço, meu Pai. Te agradeço porque o Senhor me ama. E o Senhor me conduz a lugares tranquilos, simplesmente por amor. Em nome de Jesus eu Te agradeço e oro, meu Pai, nos Teu descanso que o Senhor promete, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém.